A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar o assunto batalha espiritual, louvado seja o nome do Senhor. Se você conhecer sobre batalha espiritual, você já terá ganho a guerra, 50% da guerra. Aleluia! Mas se você não conhecer, você poderá ter procedimentos errados que não irão contribuir para a tua vitória na batalha espiritual. É importante conhecer assuntos na Bíblia relacionados à batalha espiritual, porque muitos servos de Deus tiveram grandes batalhas espirituais. E o que eu quero comentar neste vídeo, aleluia, é sobre uma batalha espiritual que Davi enfrentou. Porque Deus, Ele conhece o coração do homem. Não pense que o homem mau ganhará a batalha espiritual. A batalha espiritual é ganha por aqueles que têm um coração bom, um coração segundo a vontade de Deus. E é importante que você conheça este assunto que nós iremos abordar agora. Bom, a palavra de Deus relata lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Bom, vamos contar a história do capítulo 24. Por quê? Aqui fala sobre o censo que Davi realizou em Israel. E na lei na lei de Moisés dizia que a desobediência às regras causaria as maldições. E uma das coisas era deixar de confiar no Senhor. Bom, nós sabemos muito bem que esse texto fala de uma provação, que Deus permitiu Satanás incitar Davi a enumerar os homens de guerra. Me parece que em Israel tinha 800 mil e Judá 500 mil. Bom, o general de Davi, Joabe, não ficou muito satisfeito com a decisão de Davi, né? E ele foi contra a decisão de Davi. Mas Davi insistiu e prevaleceu contra a vontade de Joabe. Joabe disse: Davi não precisa enumerar, né? Como se ele dissesse assim: Davi, quem peleja por nós é o Senhor. É o Senhor que peleja por nós. Não tem necessidade de saber quantos homens o exército possui. Mas Davi prevaleceu sobre Joabe. Então diz a palavra de Deus que Davi mandou fazer o censo. Ele não deu atenção, né? Ele não deu atenção às palavras de Joabe. Mas a palavra de Deus diz, né, que Deus incitou e Satanás incitou. Então nós entendemos que Deus permitiu Satanás incitar Davi ao erro. Mas por que Deus permitiu que Satanás fizesse assim? É porque o coração de Davi já estava se tornando vaidoso, orgulhoso, entende? Porque ele estava vendo o império que ele estava conseguindo construir e ele não deu honra ao Senhor. Porque tudo que Davi tinha conquistado foi Deus quem deu a Davi, Deus que conquistou. Então me parece que Davi passou por um período de provação em que ele se orgulhou, ele achou que era alguma coisa, não é? Então nós vemos que Deus permitiu que Davi fosse incitado a fazer uma coisa muito grave diante de Deus. Bom, muitas vezes
o homem acha que é capaz de vencer seus problemas. E isso não pode acontecer na vida do crente. O crente, aleluia, ele vence as batalhas deles por Deus. O Senhor é que peleja por ele. Por quê? A vida do crente é para glorificar o nome do seu Senhor, né? O nome do Senhor Jesus tem que ser glorificado na minha vida. Então toda honra e toda glória eu darei a Ele. Aleluia! Tudo que tenho, tudo que possuo, tudo que conquisto é por causa dele e é para Ele. Aleluia! Não de nenhuma capacidade minha. Por isso a palavra de Deus diz que Deus escolhe as coisas loucas, as coisas que não são, as coisas fracas, as coisas pobres, pequenas, para envergonhar aquelas que são grandes e sábias deste mundo. Mas isso não significa que por eu ser tão pequeno, lá na frente eu não venha me envaidecer. Davi era pequeno. Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelha, estava no campo esquecido, até o pai dele, Jessé, esqueceu dele quando Samuel foi lá, ordenado por Deus a ungir o rei de Israel, no lugar de Saul, não é verdade? Então ele era esquecido, mas Deus não tinha esquecido de Davi. Agora, Davi esquece de onde Deus tirou ele, lá do meio do mato, né? Vendendo a catinga de ovelha. Então significa que Davi esqueceu o passado dele, da onde Deus tinha tirado ele. Então Deus permitiu que isso acontecesse para que Deus mesmo curasse Davi. E isto custou um preço muito alto, não é? Então, quando Davi acabou de enumerar os soldados que tinha em Israel e em Judá, o que aconteceu? Pesou no coração de Davi, o seu espírito se abateu e a cobrança de Deus veio. E ele se arrependeu do que ele tinha feito, mas já era tarde demais. Ele já tinha feito aquilo, ele tinha esquecido da lei. Que qualquer coisa que se contrária à vontade de Deus, a lei já estava dizendo o que iria acontecer, iria vir maldição. Entende? E o que aconteceu? Deus envia o profeta Gade até Davi, para trazer uma palavra de punição, de castigo. Então ele chega para Davi e fala: o Senhor Deus é contra você, Davi, porque você fez isso e isso não era para você ter feito. Você deveria ter confiado no Senhor. O teu exército numeroso não vale de nada se o Senhor não pelejar por você. Então ele falou 3 punições. A primeira punição era o quê? Escolha das 3 punições qual que você quer: 7 anos de fome, 3 meses de fuga, fugindo do inimigo, ou 3 dias de peste. Então a palavra de Deus diz que Davi escolheu 3 dias de peste, porque era melhor ele cair na mão do Senhor, que é misericordioso, do que cair na mão do seu adversário, do seu inimigo. Então, começou a morte em Israel. A Bíblia não diz o que era, o que era a doença, mas a doença matava rápido, entendeu? O Senhor deu ódio ao anjo para matar. E diz a palavra de Deus que caiu 70.000 homens, até que o Senhor se compadeceu. Neste período, Davi ficou se humilhando, pedindo misericórdia. 70.000. Olha o prejuízo que Israel teve por causa da desobediência de Davi. Entende? Porque ele esqueceu das ordenanças. Deus nos dá ordens, nos dá regras para nós vencer batalha. E este assunto sobre batalha espiritual é um assunto muito grande, muito vasto. E cada vídeo eu vou estar falando sobre aquilo que o Senhor Deus tem me ensinado ao longo dos anos. Porque
Aleluia. Existem muitos crentes sendo derrotados porque não lutam conforme as regras, entendeu? Então Davi começou a perder uma batalha espiritual porque ele não estava lutando conforme as regras, não é? Você olha assim e vê o que Deus te deu e você se orgulha, hein? Você se orgulha, isso foi eu que conquistei, aí você começa a dizer, foi isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, aquilo ali eu fiz, e eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Não, Deus que conquistou através de você, a honra é dele. Então Davi errou nesse quesito, entendeu? Então talvez você possa estar errando em alguma coisa e este vídeo vai abrir seus olhos para que você saiba que toda honra e toda glória é dada àquele que vive e reina para sempre, o nosso Deus. Então Davi se humilhou e Davi intentou no seu coração prestar um sacrifício a Deus. Então lá entre a divisa de Israel com Canaã, né? Nós sabemos que quando Josué entrou lá, ainda ficaram cananitas lá. Lá tinha um homem que na Bíblia chama Araúna, e também tem um segundo nome do Araúna, que é Ornã. E alguns acham que esse Araúna era o último dos reis dos jebuseus que tinha ficado lá entre a divisa de Israel e Canaã. Israel lá em Canaã, uma parte era dos jebuseus, porque eles não tinham sido expulsos por completo, não tinha sido morto por completo. Quando Deus deu ordem a Josué acaba com todo mundo, e por causa daquele problema da capa de Acã, e muitos ficaram ainda vivos, e foi muitos problemas. Este homem ofereceu a Davi um lugar importante na Bíblia, que é a eira de Araúna, era uma parte das suas terras. Davi comprou por 50 siclos, mas as terras em volta da eira valia 600 ciclos, ou 15 barras de ouro, mais ou menos assim. Era caríssimo na época, mas Davi só quis uma parte. Mas Araúna quis dar a Davi, quis dar a Davi não só a eira, como também os bois e a madeira para fazer o holocausto, para aplacar a ira do Senhor, né? E o que aconteceu? Olha o que Davi falou para Araúna. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata, tá vendo? Quer dizer, ele pagou só um pedacinho da terra que valia 600 ciclos de prata, e ainda com isso ganhou os bois para o holocausto e as madeiras, e a lenha. Bom, Davi não queria oferecer a Deus nada que não lhe custasse um preço, entende? Hoje nós vemos muitas vezes Deus dando vitória a certos irmãos e eles não sendo gratos. Como a última placa que eu coloquei no vídeo, que dizia gratidão gera gratidão. Agora está aqui, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Deus não irá fortalecer ninguém que não lutar conforme a regra. É por isso que nós precisamos conhecer a regra para vencer batalha espiritual. Aleluia! Mais na frente eu irei falar sobre isso, sobre regras, entende? Porque Deus viu
um grave problema no coração de Davi. Ele estava se tornando vaidoso, orgulhoso. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que significa? Porque muitas das vezes, não, Davi era um homem segundo o coração de Deus, então Davi não errava. Não significa isso. Significa que Davi se arrependia rápido. Ele errava e logo se corrigia. E isso o tornou um homem segundo o coração de Deus. Quando ele descobria que ele tinha feito alguma coisa errada, ele se corrigia. Mas nós vemos Davi errando muitas vezes e pagando o preço por causa do seu erro. Entende? Mas Davi era sensível ao Espírito de Deus. Então Deus precisa que nós sejamos sensíveis ao toque do Espírito Santo no nosso coração. Existem pessoas que resistem à palavra do Senhor. Então, existe um problema muito sério nessas duas palavras, bênção e maldição. Então, Davi recebeu uma maldição porque ele se orgulhou. Ele achou que era poderoso, ele achou que ele tinha um exército muito forte. Deus mostrou para ele que aquilo não valia de nada, que ele tinha que confiar no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Será que você tem confiado no Senhor o bastante para descansar no Senhor e dizer: essa guerra é do Senhor, não é minha? Ou você acha que você tem muita condição, que você é muito inteligente, que você é muito capaz e pode vencer as suas batalhas espirituais? Olha, se Deus não for por nós, nós não vamos vencer o inimigo. Agora, se Deus for por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus não for... Agora, a quem é que Deus vai ser a favor dele? Deus não foi a favor de Davi porque ele errou. Ele errou gravissimamente. Ele errou muito. Porque ele não confiou no Senhor. Ele começou a querer dar uma ajudinha, né? Não, mas eu tenho... Se Deus falhar, o meu exército ganha, né? Aí a gente volta lá em Josué, diz que Josué, né? Deus tinha falado assim: destrói tudo que tem aí. Acã foi, viu aquela capa, algumas coisinhas, pegou e escondeu. E aí, quando Deus mandou Josué lutar com um exército pequeno, Josué perdeu a guerra. Então Josué ficou preocupado com aquilo. Me parece que essa maldição ficou lá em Israel. O problema é você não conhecer as regras, entende? Não pense que você vai lutar de qualquer maneira e você vai vencer a peleja. Então, fica ligadinho aí. Nós voltamos no próximo vídeo para continuar falando sobre bênção e maldição. Deus te abençoe.